Nós vamos ler 2 Reis capítulo 3, nós vamos ler do 4 ao 18. É um pouco longo, irmão. Mas pelo menos você vai sair daqui dizendo, eu li a Bíblia hoje. Amém? Eu vou acompanhar no telão, viu, Deliano? Do 4 ao 18, tá bom? Está escrito assim. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, ou Josafá, não sei como está a sua tradução, rei de Judá, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeado com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, e nem para o gado a quem os seguia. Então disse o rei de Israel, o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse, não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, traze-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles os Moabitas nas vossas mãos. Você pode dizer amém? Estende as mãos para cá, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante da tua grandeza, diante da tua plenitude para adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. Fala conosco como o Senhor tem falado de costume, Pai. Que a tua palavra vai e produz o fruto pelo qual está sendo pregada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmão, estamos aqui na segunda quarta-feira, dentro dessa série, todos os desafios geram uma oportunidade. E para ponto de partida, eu quero fazer uma pergunta para que você possa pensar. Você tem vivido por estes dias por previsão ou por provisão? Você tem vivido por esse dia pelas previsões ou pelas provisão? Qual é a diferença? A diferença é que a previsão é o que o mundo está relatando. É o que o mundo está dizendo que vai acontecer. São as notícias que aí fora estão dizendo. E provisão? Provisão é o socorro de Deus todos os dias na tua vida. Então você tem dado credibilidade às previsões ou você acredita na provisão? Por quê, irmãos? Porque, irmãos, se nós pararmos para ver, há previsões boas
há previsões ruins. Mas nós, mais do que as previsões, irmãos, do que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, nós precisamos ainda como igreja, como corpo de Cristo, crer nas provisões de Deus. Você crê que a palavra de Deus é a palavra e ela é verdade? Então creia somente nela. Confia somente nela. Por quê? Porque ela é a provisão de Deus para as nossas vidas. Afinal de contas, irmão, quantas previsões que disseram que iria acontecer e não aconteceu? E quantas provisões que você achou que não ia chegar e chegou na sua vida? Então, amados irmãos, que nós possamos ser guiados e confiar nas provisões de Deus. E nesta passagem, quando nós paramos para ler, irmãos, você vai ver que há uma previsão, há uma logística, há uma programação. E perceba, amados irmãos, que vai acontecer desafios nesta passagem. Mas dentro desse desafio vai acontecer oportunidade. O rei dos Moabitas pagava imposto ao rei Acabe. Mas Acabe veio a falecer. E então o rei dos Moabitas achou melhor não dar continuidade em uma aliança. Ele se rebeliou. Ele falou, a partir de hoje eu não vou pagar mais tributo. Eu não vou pagar mais imposto. Meu compromisso era com Acabe. Acabe morreu, eu não vou mais pagar tributo. Ele achou melhor colocar um ponto final naquele acordo. Então a Bíblia diz, irmãos, que isso, diante dos tratados da época, era uma rebelião. Então a Bíblia diz que o rei Joroão, sucessor de Acabe, querendo dele e querendo aquilo que era combinado, e uma quebra de aliança naquela época, irmãos, era guerra. A Bíblia diz que ele então resolve, no verso 7 diz assim, e foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei eu e serei com tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Irmão, quando houve uma concordância de guerra, perceba, amados irmãos, que agora eles vão traçar um planejamento. Eles vão criar uma estratégia. Agora eles vão criar uma logística. Agora eles vão colocar no caderno quanto que vai custar esta guerra, quanto que vai custar cada diária, quanto cada soldado vai consumir de alimento, de água. Perceba, amados irmãos, que dentro da ótica está tudo certo. Ou seja, eles acreditam na previsão. Aí no verso 8 diz assim, e ele diz, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom, ou seja, ele sabia qual era o caminho. Então, quando eles escolheram um caminho, eles traçaram um plano. E se eles escolheram esse caminho, eles já passavam por ali. E a Bíblia diz no verso 9, e partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, ou seja, 3 reis, e andaram rodeado com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Uma pergunta que não quer calar, eles planejaram sim ou não? Eles planejaram sim ou não? Quem está comigo, diga amém. Antes de ir para a guerra, eles planejaram sim ou não? Não, você está com medo de responder sim ou não? Nossa, irmãos, sim ou não? E por que deu errado? Quantos aqui já planejou algo e tinha convicção que ia dar errado e deu errado, que ia dar certo e deu errado? Só eu? Quantas previsões nós sentamos, planejamos, arquitetamos, colocamos no nosso orçamento, eu não sei. Por exemplo, eu acredito que quem vai viajar, coloca lá no GPS a distância, quantos quilômetros,
quanto que vai gastar de pedágio, eu acredito que passa no posto de gasolina, enche o tanque e segue viagem, sim ou não? Ou você é daquele que vai viajar com a luzinha amarela ali e vai que vai, vamos que vamos, e Deus proverá. Isso é com você? Isso é com você? Não. Perceba, amados irmãos, que há um planejamento, há uma forma de se planejar, sim ou não? Então perceba, amado irmão, que agora eles estão indo para a guerra, eles estão indo para a luta, eles estão indo, amados irmãos, para a batalha, e antes mesmo de chegar, falta o principal, falta água. Falta o quê? E a pergunta é, quando as coisas saem da programação, quando as coisas começam a dar errado, o castelo de areia começa a desmoronar, aquela avalanche vem para a sua vida. Quando você não sabe o que fazer, você está cansado, você está abatido. Quem é você nesse texto? Por quê? Ele sabia que aquele caminho não haveria água, sim ou não? E por que faltou água? Perceba que eles escolheram um lugar chamado deserto. Deserto tem água. Então, perceba que às vezes eles escolheram um plano, mas aquele plano não era o melhor plano. E às vezes, amados irmãos, nós precisamos entender que nem sempre, lutas nos desertos é para nos matar. Você nunca vai ver alguém padecendo no deserto. Você vai sempre perceber que o deserto está te preparando. Posso ouvir um amém? A Bíblia diz que um belo dia Jesus está conversando com a multidão. Está lá Jesus ensinando e o povo se empolgou. Aí Jesus chama os discípulos e a Bíblia diz, sabendo ele o que fazer, pergunta para os discípulos, tem de alguma coisa aí para servi-los? Perceba que Jesus tem tudo no controle no deserto, mas às vezes ele te oferece uma opção para ver qual é a sua ação. Felipe falou assim, Senhor, não tem nada, não tem como. Então, amados irmãos, eles estão no deserto. E no deserto, irmão, nós iremos de fato revelar quem nós somos. Eu disse isso semana passada, eu volto a dizer, o deserto revela quem você é de fato. Porque, irmão, qualquer coisinha sai do lugar, olha o verso 10, olha o verso 10. Então disse o rei de Israel, ó Senhor, chamou a estes 3 reis, para entregá-lo nas mãos do Móabito. Perceba, irmão, que na primeira dificuldade, perceba, irmão, ele calculou, ele planejou, ele chamou os seus generais traçaram o plano, e agora eles estão indo no meio do caminho, dá errado, e quem é o culpado? Deus. Quando algo dá errado, quem é o primeiro você dizer que é culpado? Você ou você atribui a Deus? Ou alguém aqui já, Senhor, errei. Porque assumir o erro, irmão, não é do ser humano. Lembra lá no Éden? Adão, comesse do fruto? Não, Senhor. Então, Senhor, comeu, eu até comi, mas eu comi por causa da mulher que tu me deste. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, Senhor, eu não tinha comido do fruto. Eva, tu comeste do fruto. Senhor, eu comi, mas foi porque a serpente me enganou. Sabe aquele empurra, irmão? Graças a Deus aqui não tem isso. Aleluia. Na primeira oportunidade, o rei diz assim, foi Deus que nos trouxe para esta armadilha. Em outras palavras, ele viu que eu estava planejando, ele viu que eu estava arquitetando, ele viu o quanto que eu calculei e em momento algum ele falou comigo.
A pergunta que eu quero que você pense: será que quando eles estavam planejando, eles chamaram Deus para o negócio? Quando as coisas dão errado na sua vida, quando você executou, você pediu orientação a Deus ou você quis fazer por conta própria? Porque perceba que eles confiam nas previsões. Aí a Bíblia diz que então, perceba que no primeiro grupo tem aquele que diz que é Deus. Mas tem um segundo grupo. Qual é o segundo grupo? Coloca o 11 para mim, por gentileza. E disse Josafá: não há aqui um profeta do Senhor? Porque, irmão, tem gente que quando dá errado, pastor Romildo, fala que foi Deus. Mas tem gente que quando vê que tem coisa dando errado, ele quer procurar profeta para saber respostas. A modinha hoje, o profeta do Pix, ele vai atrás de oração, ele vai pedir orientação, ele quer que alguém fale com ele quer que alguém seja porta-voz de Deus, ou seja, ele não tem comunhão, mas ele quer que alguém tenha comunhão e traz resposta para ele. Então tem quem culpa Deus e tem quem corre atrás da profecia. Quem é você? Porque, irmãos, sempre quando algo dá errado, irmãos, ou nós culpamos Deus, ou nós, irmãos, eu não sei você, eu já passei por isso. Irmão, quantas vezes eu estava na igreja, às vezes num lugar desconhecido, orando, né? Aí eu vi o profeta saindo assim, irmão, e quando ele vinha perto de mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, agora ele vai orar por mim. Aí Deus fala comigo, ele passava, passou direto de mim, mas não nem orou por mim. Aí ele voltava, agora ele vai falar, agora ele passava, eu falei, Deus, fala comigo. Quantas vezes, irmãos, isso só aconteceu comigo ou já aconteceu com você? Seja sincero. Aí o irmão vai do lado lá e ora para aquela pessoa, você fica ouvindo a oração, agora é eu, ele pula vocês, meu Senhor. É só comigo, né, irmãos? Josafá falou, não tem um profeta? Busca um profeta para saber, porque está dando errado. A pergunta é, por que não consultou Deus antes? Tem muitas coisas, às vezes, na nossa vida, irmãos, que deram errado, porque nós não consultamos a Deus. Porque, irmão, nós temos medo de ouvir um não. E nós somos uma geração, irmão, que nós não gostamos do não. Mas o não de Deus é pedagógico. A primeira instrução de Deus no Éden é não coma. Então, desde o princípio, Deus sempre fala não. Aí você vai nos 10 mandamentos lá, não. Deus sempre vai falar não, irmão. E o não é para nos forjar. O não, irmão, é para nos fortalecer. O não é para fazer nós esperar. O não, às vezes, irmão, é para nos proteger. Então, irmão, o não faz parte da vida. E o não mata, irmãos. Davi, irmão, ele sempre consultava Deus para ir às guerras. Quantas vezes Davi consultou a Deus, Senhor, devo eu ir ou não? Irmão, nos dias de hoje, nós travamos guerras todos os dias. Você está aqui hoje, é uma decisão. Quem vai assistir depois dessa pregação, que teve a oportunidade de vir presente nesse culto e não quis ir, teve uma decisão. Então, irmão, nós travamos guerra todos os dias. Aí no 12 disse assim, e disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então perceba, irmão, que falaram para Josafá, existe um profeta aqui que se chama Eliseu, era servo de Elias. Então, eles vão até Eliseu e disse, Eliseu, a palavra está com você. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Em outras palavras, você só está vindo agora porque apertou, né, filho?
Você só lembrou de Deus agora porque as coisas estão dando errado, né? Você só está tendo tempo para Deus agora porque a sua casa está caindo, né? E porque quando tudo estava bom, você não buscou Deus? Irmão, é isso que Eliseu está falando para o rei de Israel. E disse Eliseu, irmão, ao 14, põe o 14 para mim aqui, por gentileza. E disse Eliseu, vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá não olharia para ti, nem te veria. Irmão, o único rei ali, dos 3 reis, que temia Deus, era Josafá. Em outras palavras, eu só vou consultar Deus, porque há um crente temente a Deus no meio de vocês. Então, amados irmãos, deixa eu te dizer algo, muitas das vezes Deus guarda a sua casa, Deus guarda a sua família, porque você ainda continua orando por um dos seus. Irmão, volta comigo, vamos lá. Eles estão indo para a guerra, sim ou não? No meio do caminho, o que faltou? Então eles vão consultar Eliseu porque eles querem água. Porque está faltando? Olha o 15. Ora, pois, trazei-me um músico. Ué, está faltando o quê? Não, tá faltando o quê para aqueles reis? Eliseu está pedindo? Mas está faltando? Mas Eliseu está pedindo? Em outras palavras, Eliseu está pedindo adoração a Deus. Está faltando algo necessário para você, mas está faltando o básico de você para com Deus, adoração. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. No meio do deserto, irmão, nós dizemos quem nós somos. Mas não é água que está faltando, irmãos. Eliseu está falando, olha, parece que está faltando o que você acha que está faltando, mas na verdade o que está faltando é a adoração. Porque, irmão, água simboliza previsão. Mas quando você adora a Deus no deserto, Deus envia provisão. E depois que começou a adoração, o que aconteceu? Não, volta, por gentileza. E sucedeu o quê? Tocando o músico, o que aconteceu depois? Não, vamos lá. 1, 2, 3, o que veio, o que aconteceu depois? Não, mais uma vez. Olha lá, ele falou assim, ó. Ora, trazei-me um músico. O músico veio. Quando ele começou a adoração, o que aconteceu? Opa, não sei se você pegou. Começou a adoração, o que aconteceu? Ou seja, veio a presença, então significa que Deus não estava presente naquele negócio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dos seus planos, ele está presente ou está ausente? Porque a Bíblia está dizendo que aqueles homens estavam indo para uma guerra sem a presença do Senhor. Se a Bíblia diz que ele veio, é porque ele estava ausente. Talvez, isso é o bastante, talvez muitas coisas que você planejou, está dando errado. Posso te dizer? Você não invocou o Senhor para fazer presente. E a Bíblia diz então, veio sobre ele a mão do Senhor. Ou seja, irmão, em momento algum Deus estava naquele negócio. Mas por causa da adoração, a presença do Senhor se manifestou. Estava faltando? Mas o que eles queriam? Água. Então vamos lá, estava faltando água, mas para Deus estava faltando adoração.
Irmão, sempre que estiver faltando algo na tua vida, pode faltar qualquer coisa, irmão, menos adoração ao Senhor. Coloca para mim rapidamente o Salmo 42. Não estava aqui não, mas o Senhor me fez lembrar de algo. Percebe, irmão, que no deserto, com aquele sol, com aquele almaço, sem água, sem previsão, Deus agora está pedindo uma adoração. Não, 40. Não, acho que é o Salmo 40, Diliane. Acho que é o Salmo 40. Volta no 40 ali. Acho que é o 40. Não, Salmo 40. Olha lá. Põe lá, ó. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. 2. Tirou-me de um lago horrível, deu um chaco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Perceba, irmãos, que se você olhar, volta o 1, perceba, irmão, o 2, coloca o 2. Perceba, ó, tirou-me de um lago horrível, de um chaco de lodo. Perceba o que o salmista está dizendo. Por um tempo, um espaço de tempo. Eu tentei da minha forma, eu tentei da minha maneira. Eu tentava, escorregava e deu errado. Aí ele diz, então eu resolvi esperar no Senhor com paciência. E quando eu resolvi esperar no Senhor com paciência, o que ele fez? Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus pés. Em outras palavras, o lugar que ele me colocou não me permitiu mais tropeçar. Mas por quê? Ao 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ou seja, ele me firmou os meus pés, e a primeira coisa que eu fiz foi adoração a ele. Aí voltando lá em 2 Reis, lá capítulo 3. Perceba que é um deserto com sol, sem água, sem previsão. E em todos os desafios gera uma oportunidade. No 16 diz assim, 2 Reis, vamos lá? No 16. E disse assim, diz o Senhor, fazeis neste vale muitas... Irmãos, está faltando? E Deus quer que faz? Talvez o rei falou, Deus quer nos matar aqui. Ele está pedindo para abrir sepultura? Deus está bravo. De novo, e disse assim, diz o Senhor, fazeis nesse vale muitas... Tá. Qual é a profundidade desta cova? Quantas? Qual é a largura? Qual é a profundidade? Imagine eles cavando, irmão, não veio água. Perceba que Deus dá uma ordem para eles, eles estão com escassez. Agora eles têm que juntar as últimas forças, porque não mudou o tempo. Agora eles estão cavucando. O inimigo de longe olha e fala, vão morrer. Olha lá, endoidou. Nem vão chegar até nós, porque estão abrindo sepulturas. Ao 17. Porque assim diz o Senhor.
não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E o 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles os moabitas nas vossas mãos. Deus está dizendo para eles: Senhor, qual é a profundidade? É conforme a tua fé. Se você crê na provisão, você vai fazer um buraco mais profundo que você tiver fé. Pastor, e se eu fizer algo ralo? Irmãos, é a sua previsão diante da provisão. É a sua previsão diante da provisão de Deus. A sua previsão vai determinar o tamanho da provisão que Ele vai fazer na tua vida. Porque perceba, este vale vai te encher de tanta água que vocês vão beber, os vossos gados vão beber e os demais animais vão beber. Mas detalhe, não vai ter vento e não vai ter chuva. Não vai, irmão, não. Como assim? Vocês vão, irmão, faz o que eu mando, descansa, dorme. E amanhã, provisão. Só faça o que eu estou pedindo, vá descansar, não fica curiando, olhando para o tempo, não, descansa, dorme. E por quê? Porque amanhã, quando vocês acordar, a provisão já chegou. Mas só haverá provisão se vocês fizerem o que eu estou pedindo. E o que eu vou fazer vai de acordo do tamanho das covas que vocês vão executar. E como Deus entra, irmão, no negócio, Ele não perde, porque eles entraram para pedir só água. Deus falou: vocês estão me buscando pelas suas necessidades, mas eu vou, isso é pouco aos meus olhos. O quê? Esses inimigos que vocês acham que vocês vão pelejar, fique tranquilo que eu vou entregar na mão de vocês. Aí, irmão, Jesus diz uma parábola, acho que Mateus 7, 22 e 24, se eu não me engano, vamos lá. Mateus 7, acho que do 22 ao Mateus 7, continua, vamos lá. Não, Mateus 6, não, aqui mesmo, aí mesmo. Olha lá, irmão, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras A pergunta é, quantas vezes você ouviu a palavra? E a pergunta que não quer calar, você praticou? Porque olha o que Jesus está dizendo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e se eu ouço e não pratico, tem algum poder? E as pratica, assemelhar ao homem prudente. Ou seja, aquele que ouve e pratica é uma pessoa prudente, que edificou a sua casa sobre, vamos lá, e desceu a chuva, e correram os rios, assoprar os ventos, e combater aquela casa, e não caiu porque estava edificado sobre... Mas dá continuidade, por gentileza. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, há uma diferença de quem ouve e pratica e de quem ouve e não cumpre. Você acha que se eles não tivessem feito covas, buraco profundo, você acha que haveria provisão da parte de Deus no dia seguinte? Sabe por que às vezes não tem provisão? Dorme com essa.
Porque você não dá credibilidade naquilo que Deus fala. Dorme com esta. Você pratica ou você só ouve? Porque, olha lá, irmãos, pois aquelas que não cumprem, comparei o homem em... Perceba que aquele que pratica é prudente. E aquele que não pratica é Perceba que Jesus vai dizer assim, ó. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e no muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Perceba que aquele homem, ele entra porque ele foi fiel. Aí Jesus disse assim, ó, aqui edificou essa casa sobre a areia. Olha lá, irmão, olha lá. Perceba que tanto aquele que é prudente, tanto aquele que é insensato, para eles, irmão, a luta é a mesma lá. E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua... Qual é a diferença? Fala para o seu irmão assim, repita comigo, não precisa nem falar. Fala assim, a diferença entre o insensato e o prudente foi a profundidade. Porque um cavou até encontrar a rocha. E o outro cavou tão raso, que não saiu da areia. Então o que vai definir o milagre na tua vida, na minha vida, qual é a profundidade que você vai cavar a cova? Se coloca de pé, por gentileza. Talvez você entrou aqui dizendo, Senhor, eu quero um sinal. Perceba que os reis lá atrás queriam um sinal. E Deus está dizendo assim, eu não preciso te dar sinais para dizer que eu sou Deus. Mas eu posso enviar provisão. Só para você saber que eu sou Deus. Feche os teus olhos neste momento. Qual é a profundidade desta cova que você vai cavar? Qual é a profundidade? Porque, irmão, isso é fé. O que é fé, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Qual é a profundidade que você vai cavar nesta noite? Porque o tamanho da profundidade declara a sua fé em Deus. Semana passada nós falamos o quê? Que era que Deus falou para Davi, para Pedro. Pedro, saia da beira da praia e vamos para um lugar mais profundo. Lembra que eu disse semana passada? Vamos para um lugar mais profundo. E quando foi para um lugar profundo, o que houve? Uma pesca maravilhosa. E aqui eles estão mandando cavar. E qual é a profundidade? Vai da sua fé. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, eu não quero mais que você fica no lugar raso. Eu quero te levar para lugares mais profundos. Eu não sou, irmão, eu confesso que eu não sei nadar. Eu lembro que uma vez eu entrei num rio e acho que isso eu peguei pavor, porque conforme você vai entrando no rio e você vai perdendo o apoio do chão, você fica vulnerável. O rio te leva para onde ele quer. Não é onde você quer ir, mas é onde o rio quer te levar. E Deus quer nos levar para um lugar para onde Ele quer nos conduzir, nos levar, para que nós deixamos de sair do raso. Está preparado? Ah, Senhor, neste momento, fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida.
Meu Deus e meu Pai, nesse exato momento eu quero orar, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que a nossa fé comece a aumentar nesta noite. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar. Eu não sei, Senhor, quantos aqui vão cavar. Eu não sei qual é a profundidade, Senhor, mas nos faz, Senhor, cavucar, até nós encontrar, Pai, sustentação na rocha, porque é a rocha que nos faz permanecer firmes, Senhor, diante as tempestades, diante os ventos. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa fé possa aumentar cada dia mais. Ah, meu Deus e meu Pai, que nós possamos entender, que nós possamos compreender, que o Senhor não vai enviar vento, o Senhor não vai enviar chuva, mas o Senhor vai enviar provisão. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor está dizendo para pessoas aqui nesta noite que a provisão vai chegar da onde você menos esperar, da onde você menos esperar, está chegando socorro, está chegando a provisão de Deus, mas isso vai depender apenas da tua fé, da tua confiança em Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos nesta noite todo espírito de medo, todo espírito de angústia, todo espírito de desespero, todo espírito, oh Pai, que está causando pânico nessas pessoas, nós repreendemos nela desta noite, em nome de Jesus. O Senhor te conceda o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de fortaleza, o Espírito Santo que não se abala, mas vai te fazer permanecer firme para todos sempre, no nome de Jesus. Saia daqui desta noite revestido, saia daqui nesta noite renovado, saia daqui nesta noite acreditando que a provisão de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Um novo tempo de Deus está chegando, porque Deus está entrando nesse negócio, Deus está entrando, Deus está ouvindo esta oração, Deus está entrando com socorro, Deus está entrando com escape, Deus está nesse exato momento mudando, Deus está mudando nesse exato momento, Deus está mudando neste momento, algo que a justiça dizia que não era mais possível, Deus está mexendo nesse negócio, e a provisão de Deus está chegando sobre a tua vida, para tu saber que é Deus, e é Deus que faz, é o Deus que fez o céu e a terra. Receba esta notícia do céu, em nome de Jesus. E ainda é pouco aos olhos do Senhor, também entregarei eles, os moabitas, nas tuas mãos. Ei, eu não sei o que tem te preocupado, eu não sei o que tem tirado a tua paz, eu não sei o que tem feito você desacreditar, mas Deus está dizendo: eu estou entrando com provisão, e isso que está tirando a tua paz, eu vou entregar em tuas mãos. Em outras palavras, você vai obter sucesso, porque operando Deus, quem impedirá? Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Ah, Senhor, abençoe cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Saia daqui fortalecido, meu irmão. Saia daqui edificado. Saia daqui como um homem prudente, não um homem insensato. Coloque em prática as palavras do Senhor. Coloque em prática as palavras do Senhor. Coloque em prática as palavras do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesta noite.
Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que nenhum mal te aconteça, que nenhuma praga alguma possa chegar até a tua casa. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce e íntima comunhão do Espírito Santo possa estar reinando não só hoje, mas todos os dias. Se você puder, aplauda ao Senhor. Cumprimenta esse teu irmão que está do seu lado e vai em paz, em nome de Jesus.